Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 18. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que você precisa saber antes de realizar uma contratação. Eu percebo que existe hoje dentro do mercado, quando a gente bate na tecla de contratação de profissional para trabalhar com Pilates, existe um senso comum que transformou uma mentira numa verdade, aonde é normal, aonde é correto, aonde muitas das vezes as pessoas acreditam que é bom para o dono do negócio ou para o funcionário o recebimento ou pagamento por porcentagem. Aqui vai depender muito de que lado a gente está olhando, né? Para quem a gente está pensando. Se for do lado do funcionário, ele está recebendo. Se for do lado do empregador, ele está pagando. E por que eu falo que é um senso comum de uma mentira que se tornou uma verdade? Quando a gente para calcular, e daqui a pouco eu vou fazer essa conta com vocês, quando a gente para botar na ponta do lápis esse raciocínio da porcentagem, a gente começa a perceber que é insustentável para qualquer negócio, para qualquer empresa, esse estilo de relação. Seja qual for a porcentagem, 30, 40, 50, 60, 10, 20. Honestamente falando, quando eu olho para a porcentagem no processo de relação entre empregador e empregado, eu percebo que não tem como esse negócio ir para frente. É literalmente um processo de trocar dinheiro. O dinheiro entra pelo cliente e sai pelo funcionário e pelas contas que tem que pagar. E é interessante, porque uma das coisas quando eu converso com as pessoas relacionadas, eu não sei se vocês passam por isso, vocês já vivenciaram isso, mas todas as vezes que eu converso com algum novo cliente de consultoria, de mentoria, ou até mesmo quando vocês me mandam mensagem, eu pergunto assim, cara, como é que estão os custos da sua empresa? Aí a pessoa me manda o preço do aluguel, me manda o preço da luz, me manda o preço da água, o condomínio, IPTU, a faxineira, o que ele gasta de material. Aí depois que ele me passa tudo, ele fala assim, eu ainda pago 40% para o meu funcionário, 50% do meu funcionário, eles estão motivados, eles estão felizes, eles não têm o custo da empresa e tal. Aí depois que a pessoa fala tudo, depois que ela pontua tudo, eu falo assim, cara, beleza. Mas e você? Você como dono da empresa, você recebe o quê? Eu fico com o que sobra. Eu pergunto, sobra alguma coisa? Quando a gente fala sobre a porcentagem, quando a gente fala sobre o planejamento da empresa, quando a gente fala sobre o planejamento do negócio, é muito importante entender que você, dono da empresa, ou você que hoje recebe por porcentagem deseja ter o seu negócio, porque uma coisa é muito clara. Quem hoje paga por porcentagem, algum dia já recebeu por porcentagem. Quem hoje paga por porcentagem, algum dia disse que não queria mais pagar ninguém por porcentagem. Porque ele decidiu abrir o próprio negócio por entender que não era bom trabalhar por porcentagem, que não era bom pagar alguém por porcentagem. E a roda continua no ciclo, eu continuo ali rodando no mesmo ponto. E o que eu preciso entender é que se eu quero realmente ter um negócio sólido, um negócio estruturado, você, dono da empresa, você, futuro dono do seu negócio, precisa saber que dentro dos seus custos está o seu salário. Quando você coloca porcentagem, muitas das vezes você está tirando do seu bolso para pagar o do funcionário. E não faz muito sentido eu decidir abrir uma empresa, colocar funcionários para dentro, aumentar a minha equipe, se eu não tenho como receber daquilo que eu estou fazendo. É muito mais fácil eu não ter a empresa do que eu ter a empresa para não receber. A primeira pessoa que tem que receber do negócio é o próprio negócio. Ele precisa ser lucrativo por si só. Ele precisa ter uma reserva de caixa, uma reserva econômica, ele precisa gerar dinheiro para o próprio negócio. Essa é a primeira pessoa que vai receber a própria empresa. Não, não é o governo. Esquece essa história de que é o governo, que é sócio do governo. Não, isso é mentira. Isso é lenda de quem não teve empresa. Ou isso é lenda de quem não sabia administrar a empresa, abriu uma empresa e acabou quebrando. O governo não é nosso sócio. O sócio da empresa é a própria empresa. Ela precisa ter uma reserva de caixa, ela precisa ter uma reserva de emergência, ela precisa ter o aumento do capital inicial do negócio, ela precisa mostrar para a sociedade, ela precisa mostrar para o mercado que ela é um movimento lucrativo. Então, ela é a primeira pessoa que tem que lucrar. Depois dela, é você que precisa ter um salário, é você que precisa receber por aquilo que você está exercendo, por aquilo que você construiu, por aquilo que você criou. Depois que eu tenho a empresa recebendo, você recebendo, aí eu começo a estruturar um plano de carreira, um processo seletivo e começo a trazer novos funcionários para trabalhar comigo. Então, percebe, eu começo a nossa aula de hoje falando o quanto que falta planejamento, o quanto que falta conhecimento na hora que as pessoas optam pela contratação por porcentagem. E quando a gente pensa nisso, e quando a gente fala sobre essa questão da contratação por porcentagem, a gente percebe que é muito nítido. A pessoa começa a trabalhar sozinha, ela decide abrir o negócio dela sozinha, ela percebe que ela não está no momento de contratar ninguém, então ela vai para o mercado, ela não precifica a aula 04. Terminou de acessar a aula hoje, volta na aula 04.
ela não faz a precificação dela, ela não entende os custos que ela vai ter, ela não entende que a empresa precisa ser lucrativa, ela não entende que ela tem que tirar o salário dela. Ela tem um olhar muito seu Manuel na padaria. Ah, quanto é que eu vou gastar para fazer o pão? Ora, pois, eu vou gastar fermento, vou gastar farinha, vou gastar ovos, vou gastar água. Mas seu Manuel esquece que para fazer o pão ele precisa gastar o gás, ele precisa gastar a luz, ele vai precisar gastar o padeiro. Muitas das vezes, o que eu percebo com um profissional hoje que decide abrir um negócio, ele se foca na hora de pensar no preço do serviço dele, tirando a galera que liga para a concorrência, perguntando quanto cobra, coloca 10 para cima ou 10 para baixo, mas quando a pessoa parar para fazer a conta, ele só foca no aluguel, na luz, na internet, no telefone, às vezes na faxineira, às vezes nos insumos. Só que quando eu faço esse planejamento, tem muito mais informação, tem muito mais dados. E o que acaba acontecendo? Na hora que ela decide contratar, na hora que ela vai pro fight, estou ali com 50, 60, 70 novos clientes ali dando meu espaço, precisando realmente de um apoio, de um auxílio, de alguém para trabalhar comigo. Aí vem o Felipe e fala assim, não, você precisa, se você quer identidade da empresa com você, se o seu desejo é ter um profissional que vá trabalhar vestindo a camisa da sua empresa, batendo no peito e falando que trabalha para você, não vai ter jeito. Você vai ter que assinar a carteira. Não, Felipe, assinar a carteira é impossível. Assinar a carteira, você está maluco. Vai me custar uma fortuna assinar a carteira, é um absurdo que tem que pagar. Se eu tiver que assinar a carteira, é melhor eu fechar a empresa. Não é que é melhor você fechar a empresa. É melhor, quem sabe, você trancar a empresa pelo menos uma semana, para que você possa sentar na cadeira de executivo, na cadeira de dono da empresa, para recalcular tudo aquilo que foi deixado de calcular lá quando você abriu. Pagar a porcentagem, ele se tornou uma alternativa pela má gestão que a formação nos ensinou. Percebe? Não, eu não estou te culpando, eu não estou falando que o erro é seu. Você aprendeu desse jeito. Até porque muitos formadores no Brasil, eles também pagam porcentagem. Eles ensinam com que você cobre barato e que você contrate de forma errada. Eu não sei se eles fazem isso de forma consciente ou de forma inconsciente. Eu não sei se esse movimento acontece por medo deles de que você consiga cobrar mais caro e consiga fazer a contratação de forma correta, e ele venha perder os clientes e perder os funcionários que trabalham para ele. Eu realmente não sei o que acontece. Mas eu sei que você que está me ouvindo, que está me acompanhando, que vem acompanhando as 18 aulas anteriores, que vem percebendo que, cara, dá para mudar, o Felipe realmente está trazendo um conceito de mudança, de transformação. É assim que funciona. Isso é gerir uma empresa. Você pode ter certeza, se você tem esse sentimento, é porque lá atrás, na formação, alguém te ensinou errado. E depois que a gente vê o correto, a gente não tem como desver. A partir de agora, as pessoas que estão me acompanhando, as pessoas que me permitem conversar e explicar o caminho correto de se seguir, elas começam a perceber que os resultados começam a acontecer em pequenas ações, em pequenas mudanças. E muitas dessas ações, muitas dessas mudanças, é confrontando aquilo que a formação nos ensinou. E a formação aqui pode ser de qualquer nível, tá? Nível escolar, nível universitário, nível de formação de curso. Quando eu falo agora de formação que paga porcentagem, lógico que eu estou falando da formação de curso. Tem vários hoje no mercado, grandes e pequenos, que continuam pagando porcentagem e pregando que está correta. Só que hoje eu tive uma reunião que falei exatamente sobre isso. Muitos desses que pregam que a porcentagem é correta, que você não precisa cobrar muito, que você pode cobrar barato, que você precisa atender de forma mais individualizada, mais próximo do seu cliente, essa galera, ela ganha dinheiro com você, não é com o cliente final. Porque eles entenderam que vocês são um público muito mais fácil de atingir do que um cliente final. Só que, sinceramente, eu não estou falando para isso, eu estou falando para vocês. Porque vocês estão aqui para me representar, para cumprir com aquilo que eu fiz o juramento lá na época que eu me formei em fisioterapia. São vocês, fisioterapeutas, profissionais de educação física, instrutores de pilates, que estão dentro do mercado hoje para prestar o melhor atendimento, para atender da melhor maneira possível o cliente, aplicando aquilo que vocês sabem de melhor, o diferencial que só vocês têm. Então, a minha missão aqui é mostrar para vocês que existe um caminho. Muitas das vezes pode ser doloroso. Muitas das vezes pode ser um caminho de destruir para reconstruir. Mas é possível, confia. Esquece os medos e as angústias que os outros possuem. Olha para todos os seus formadores, não precisa falar na cara dele, nem mandar mensagem para ele agora, pelo amor de Deus. Eu também não quero ser o carrasco que vai fazer você ficar mandando mensagem falando, você me ensinou errado. Não. Mentaliza. Para e pensa e fala assim, cara, esse medo é teu. Eu vou contratar. Esse medo é teu. Eu vou cobrar o que é certo. Porque enquanto eles estão faturando muito, vendendo curso, vendendo formação, vendendo workshop, vendendo imersão, vendendo mentoria, vocês que estão na frente do cliente, diariamente atendendo o cliente final, são vocês que fazem a diferença.
São vocês que estão com a granada na mão. Se vocês não aumentarem o preço, se vocês não se valorizarem, se vocês não se reconhecerem, se vocês não se reeducarem, o mercado vai continuar vivendo a mesma realidade que ele vive há 20 anos. Porque eu estou no mercado apenas 5. Estou indo para o 6º ano agora. Eu estou tentando fazer uma revolução nesse curto espaço de tempo. Mas o buraco, o fundo dele, os problemas que existem, reposição, aula experimental, desconto, preço abaixo do ideal, contratação indevida, falta de contrato de prestação de serviço, dificuldade de comunicação, falta de coerência naquilo que é passado. Isso já vem sendo construído há 20 anos. A gente está mudando. Aos poucos, as pessoas estão começando a entender que tem caminho, que tem luz. Mas apenas juntos iremos conseguir desconstruir para reconstruir um Pilates digno, um novo Pilates que a sociedade realmente merece. Porque você merece ser valorizado. E o seu cliente, ele merece o melhor que você é capaz de entregar. Mas voltando aqui para a contratação, que o nosso foco aqui não é entrar muito nessa questão de filosofar, é falar de contratação. O que eu preciso saber, então, Felipe, na hora de tomar a decisão de contratar? Primeira coisa, tá? Quando eu penso em ter alguém trabalhando dentro do meu espaço, eu tenho 3 opções de fazer esse registro e daqui a pouco eu vou falar desses 3 tipos de registro. Na fase que eu estou agora, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é o meu objetivo enquanto empresa. O que realmente eu planejo para aquele local que eu estou indo. Quando eu falo do que eu planejo para aquele local que eu estou indo, eu preciso ter muito claro qual é o meu objetivo para o cliente que vai receber o meu tratamento, para o cliente que vai receber o meu serviço. Porque é para ele que a gente está trabalhando. Quando a gente decide abrir uma empresa, quando a gente decide fazer algo, hoje a minha empresa ela é locada dentro do Instagram, ela é locada dentro do YouTube, ela é locada no Telegram, dentro do WhatsApp. Eu faço a mentoria e tudo mais, mas é dentro das redes sociais que a minha empresa realmente gira, onde as coisas acontecem. Tudo que eu falo, tudo que eu construo, tudo que eu trago para vocês faz parte do posicionamento que eu tenho dentro do meu plano de negócio, dentro do meu objetivo central para passar para vocês. E quando a gente fala sobre essa construção do plano de negócio, eu não vou aprofundar muito nisso, porque daria uma aula só sobre construção de plano de negócio. Mas uma das ferramentas que a gente tem, vou até pegar para vocês verem, que é o Business Model Generation, tá? Inovação em modelos de negócio. É uma ferramenta muito útil, tá? Para quem quiser usar. E uma das etapas que eu tenho dentro dele, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na página bonitinho para vocês verem. Mesmo sendo gravado, de vez em quando a gente tem essas falhas aqui. Você está muito pequeno, eu queria um grande. Ó, não sei se vocês vão conseguir olhar aí, para a galera que está no celular não vai conseguir ver. Mas uma das etapas que eu tenho, no caso aqui, eu não sei qual o exemplo que está dando, mas aqui, ó, eu tenho aqui, ó, custos, no caso aqui de fabricação e para marketing. Quando eu faço meu plano de negócio, quando eu faço o levantamento do que eu quero para a minha empresa, o que eu quero trazer para o meu mercado, eu vou verificar qual é o meu propósito de valor, o que realmente eu quero entregar para o meu cliente, vai ter parceiro ou não vai ter parceiro, quais são as ferramentas que vão estar incluídas, o que eu vou trazer para o mercado para entregar o meu serviço para o meu cliente. Mas o mais importante é que quando eu sento para definir o meu plano de negócio, eu preciso definir o quanto esse negócio vai custar. Qual é o custo que eu vou ter para fazer com que esse negócio aconteça. E se você, hoje, já possui um negócio, você precisa reestruturar, reavaliar, reanalisar o plano de negócio que você tinha lá atrás. Se lá atrás você já tinha a decisão de contratar um funcionário, o mínimo que você deveria ter naquela época era entender se você queria contratar ou se você precisaria ter um profissional trabalhando para você, o quanto seria para você esse custo. O quanto realmente, monetariamente falando, custaria ter esse profissional junto a todos os outros custos que a sua empresa já tem. Significa que na hora que eu abrir eu vou ter que pagar tudo isso? Não. Significa simplesmente que se eu sei que eu quero contratar, se eu sei que eu quero ter um funcionário, se eu sei que eu quero ter uma secretária, uma faxineira, uma recepcionista, alguém trabalhando no meu espaço, esse custo precisa estar dentro da minha conta. Esse é o raciocínio na construção do plano de negócio. Então, eu pego o meu plano de negócio, eu entendo para quem vai ser o meu serviço. Eu entendo quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu compreendo se vai ter parceiro, se não vai ter parceiro, se o parceiro encaixa na minha empresa, se não encaixa na minha empresa. Eu compreendo quais são os meios de comunicação que eu vou utilizar para esse relacionamento e, principalmente, quais são os custos relacionados a esse processo. Dentro do Canvas tem mais algumas etapas, mas se a gente tem clareza sobre esses 5 pontos, eu já consigo fazer um plano de negócio muito bem estruturado. E o principal aqui na nossa conversa hoje, quando a gente olha para o plano de negócio,
é literalmente olhar para o custo. Porque o nosso assunto hoje não é a contratação, não é a organização do contrato e do esquema financeiro da minha empresa para que eu consiga contratar. Então, de tudo que eu estou falando, o principal ponto é: eu tenho condições, dentro desse meu negócio, de levantar dinheiro para pagar todo o custo que eu tenho? Porque se você lembrar lá da imagem que eu te mostrei, de um lado, eu tenho o quanto vai me custar. Do outro, o quanto eu consigo faturar com as minhas vendas. Então, aqui é o contrabalanço. Aqui é o momento onde eu vou buscar o ponto de equilíbrio, vou buscar a margem de lucro, vou buscar outras etapas para que eu consiga pagar todos os meus custos. E depois que eu pago todos os meus custos, eu consigo custear o meu operacional vendendo o meu serviço. Vou compartilhar aqui a minha tela, porque para a gente entender um pouco sobre isso, que eu acredito que fica mais fácil a gente colocar no quadro branco. Vou começar primeiro explicando sobre a porcentagem, tá? O porquê que o Felipe fala tanto que a porcentagem não encaixa dentro de negócio. E depois eu vou entrar nessa estruturação do meu plano de negócios a partir do meu custo, para depois eu definir como é que vai ser feita a contratação, para depois eu definir o meu ponto de equilíbrio, o momento exato de realizar essa contratação, para que daí você tenha mais tranquilidade para saber exatamente o que você precisa ter clareza antes de contratar um funcionário, tá? Vamos partir de um pressuposto, tá, de uma empresa, de um estúdio Pilates que esteja faturando 10 mil reais por mês. Felipe, por que você vai sair logo de um faturamento de 10 mil reais por mês? Porque eu acredito, sinceramente, quando a gente fala de 10 mil reais por mês, deixa eu até pegar a calculadora, porque eu não quero que fique feio eu fazendo conta errada com vocês, mas quando eu penso numa conta de 10 mil reais por mês, e se eu coloco, vamos fazer bonitinho aqui, para ficar bem didático para vocês, se eu coloco cobrando uma mensalidade de 250, eu preciso aqui ter 40. Eu, sinceramente, como profissional, quando eu olho para uma agenda de uma empresa, quando eu vejo um movimento e tudo mais, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu considero que até, tá, não é o ideal, sobrecarrega um pouco o profissional, mas até os 60, 70 alunos você consegue trabalhar sozinho sem precisar de um profissional. Mas se eu olhar aqui para o cálculo que a gente está fazendo, se eu tenho um faturamento de 10 mil a 250 reais o ticket médio, eu vou ter 40 clientes matriculados. Eu, como dono, eu também vou estar exercendo, eu também vou estar atuando dentro do meu serviço. Ok? A prática que eu vejo hoje mais forte, na sua realidade pode ser diferente, você deixa um comentário aqui embaixo que eu tenho o maior prazer de te ajudar, é uma prática de 40% para o funcionário. Se eu pago 40% para o funcionário, nesse exemplo, tá, vamos colocar que o funcionário vai atender 20 e você vai atender 20. Porque você vai continuar trabalhando, eu não vou contratar 2 funcionários e ainda vou ter você. Então, se eu pago 40% para o meu funcionário sobre o faturamento bruto, ele vai estar recebendo 4 mil reais para exercer a atividade dele. Desses 4 mil, me sobram 6 mil reais. Tá? Então, quer dizer, paguei para ele 40%, que é o que eu vejo o mercado fazendo, e me sobra 6 mil reais. Só que desses 6 mil reais, aqui começam os pagamentos. Aqui é a hora que eu começo a pagar um monte de conta. Aqui eu vou ter que pagar aluguel, água, condomínio, luz, blá, 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 blá. Vamos colocar que desses 6 mil reais você tenha conseguido, tá? Um espaço pequeno, tudo mais, controlando, você tem um custo aí de 3.500 reais. Ou menos, 2.500. Eu não conheço ninguém que com luz, telefone, internet, insumos gaste menos do que 3.500. Pode até que a sua realidade seja um pouco menor. Mas vamos colocar 3.500. Se eu parto para 3.500, tá? 3.500 menos 6 mil, me sobram 2.500. Ok? Pô, beleza, Felipe. Eu consigo viver com 2.500. Então, se eu tenho, apertei errado aqui, eu tenho uma sobra agora de 2.500. Não é o ideal, mas, cara, eu acredito que eu consigo viver lá com 2.500. Para mim tá bom e tal. Eu aceito que meu funcionário vai receber mais do que eu, para mim não tem problema, eu não vou ficar frustrado nem nada disso. Isso não vai mexer com o meu ego, isso não vai mexer com o meu brilho. Não, para mim tá ótimo. Só que tem um problema. Se a sua empresa fatura 10, se você paga 4, se você tem 3.500 de contas para pagar, e você pega 2.500 do que entrou na empresa e coloca no seu bolso, na próxima pandemia, no próximo Covid,
na próxima dor de barriga ou no próximo teto que desabar na sua cabeça, você não tem não tem um centavo dentro do seu negócio para custear o que quer que seja. Na próxima pandemia que vier, você vai voltar a ficar desesperado sem saber, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Meus clientes não vão vir, eu não tenho capital para entrar, não tenho dinheiro entrando, o que eu faço? Então, uma das coisas que eu oriento, e eu falo sobre isso na aula 04, que é desses dois aqui, na verdade não seria dos 2.500, tá? Mas dos 10 mil aqui de cima, eu faço uma reserva de 20%. Se eu faço uma reserva dos 20% lá de cima, 10% de 10 mil é 1.000, 20% são 2.000. Então, quer dizer, se eu pego dos 10 mil, guardo 2 mil, pago 4, 3.500 de taxa, você acabou de ter um salário mensal de R$500. Esse é o salário que você tem. Aí eu vejo uma galera dando justificativas para tentar argumentar, não, porque a porcentagem é maravilhosa, porque o meu funcionário não vai querer ter esse custo na vida dele. Percebe? Você criou um negócio, você paga uma pessoa R$4.000 para essa pessoa, você tem um custo aí de 5.500 para no final ficar com R$500. Se essa mesma pessoa, se esse mesmo cara que com 40 clientes matriculados, cara, você consegue atender sozinho, você consegue dar conta. Porque eu falo, até 80%, 80 alunos matriculados, não é a realidade de todo mundo. 80 alunos matriculados, eu estou falando de 4 alunos por horário. Para quem assistiu a aula 4, sabe que 80 alunos é uma média. Para quem está atendendo 4, 5 por horário. Para quem atende 3, eu não vou chegar a essa carga horária. Então, para quem atende 3, ele consegue trabalhar sozinho. Para quem atende 2, então, esquece, você não precisa contratar, você consegue trabalhar sozinho para quem trabalha com duplo. Mas o que eu estou querendo dizer é, se você fatura 10, com 40 clientes, você consegue trabalhar sozinho, você poderia ter 3.500 de custo, 2.000 de reserva e ter um salário de 4.500, sem precisar pagar o seu funcionário, porque você consegue dar conta. Só que na hora que você fala assim, não, eu preciso de alguém, eu não estou dando conta, eu estou sobrecarregado, e muitas vezes você acaba ficando sobrecarregado porque você pega um outro emprego para complementar a sua renda. Por que R$500 não dá conta? Você simplesmente cria um ciclo dentro da sua empresa que ela não se torna sustentável. Ela entra num loop onde ela não se sustenta. Aí você fala assim, mas Felipe, se eu aumentar o meu faturamento, os meus custos vão estar estabilizados e eu vou começar a lucrar. Posso aumentar para 20 mil, eu posso dobrar, 80 clientes matriculados. Só que eu aumento para 20, o salário do seu profissional, que já não vai ser mais um, você vai ter mais de um, ele vai tirar da empresa 8 mil. E na hora que eu vou fazer os outros descontos, o seu salário não vai aumentar tanto. E venhamos e convenhamos. Se você está cobrando 250 e só está com 40 clientes, desejar dobrar o número de clientes matriculados da noite para o dia não é tão simples quanto muitos gurus andam dizendo por aí. A gente precisa ter muita clareza que o processo evolutivo da empresa ele vai acontecendo de forma gradativa. Então, quando eu falo sobre a questão de porcentagem, quando eu trago esse conceito do porcentagem não é lucrativo para o negócio, esse é o pensamento. Olhando pelo lado do empresário. Vamos olhar agora do lado do empregado. Tá? Seria fantástico se eu tivesse um único funcionário recebendo 4 mil. Só que quando a gente para pensar, a gente não tem um funcionário recebendo 4 mil. São pouquíssimas as pessoas no Brasil que trabalham recebendo por porcentagem, que recebem algo em torno de 4 mil. Porque se eu pago 4 mil para um funcionário receber por porcentagem, eu já tinha contratado ele há muito tempo. Porque na carteira assinada ele me sai muito mais barato, mesmo pagando fundo de garantia, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Minha aula aqui não é ensinando os tipos de contratação a fundo desse ponto. Mas vamos fazer a conta do lado, agora, do funcionário. Vamos sair do lado do empregado e vamos para o lado do funcionário. Vamos colocar que o funcionário ele receba R$2.000. Tá? 2 mil, 3 mil. Bom, eu não sei quanto é que vai dar a conta não, porque eu estou fazendo junto com vocês, mas vamos botar um salário de 3 mil para ele. Quando ele trabalha de carteira assinada, quando ele trabalha para você, ali bonitinho, legalizado, tudo redondo, você que se estivesse trabalhando de carteira assinada, tudo bonito, tudo redondo, você estaria recebendo férias e 13º. Tá? São duas coisas que você estaria recebendo. É um direito seu. Tá? É uma coisa que está intitulada, não estou aqui para falar que está certo ou está errado, mas é um direito que você tem. Quando você recebe 3 mil, você não vai receber férias. Significa que, se você deixar de trabalhar, você vai receber rosca. Você vai receber trolha. E você precisa fazer a sua reserva para cobrir esse período de ausência do negócio que você vai estar. Porque o fato de você não trabalhar não significa que o boleto não vai chegar.
Então, se você tem 3 mil, você precisa fazer uma reserva de 1/12. Então, para o caso da reserva de 1/12 dos 3 mil, eu teria aqui R$250. Isso para as férias. Quando eu estou falando de férias e 13º, eu teria que fazer uma reserva de R$500 por mês. Então, o seu salário de 3 já baixou para 2,5. Além do 13º, tá? E das férias que você vai fazer, 250, 250, deixa eu botar até, ó. Eu tenho 250, 250. Além dos 250 das férias e 13º, eu também tenho que pagar o carnê-leão, porque você está recebendo, tá? Vamos colocar que você vai fazer tudo bonitinho. No caso do contratado, quem pagaria essa parte é lá a pessoa que te contrata, porque ele faz essa declaração informando que ele te pagou como empresa. Mas, como a gente está falando aqui de autonomia, você vai precisar declarar o carnê-leão. Faturando 3 mil, a sua declaração é de 10% sobre a sua receita. Então, tem mais R$300 de desconto aqui do carnê-leão. Você, como funcionário autônomo, você vai tributar 20% do seu lado do INSS. Vamos colocar que você vai pagar só sobre um salário mínimo, tá? Porque você não vai precisar, né? Pagar sobre 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. R$1.100 por você por mês tá bom. Então, quer dizer, eu tenho R$1.100 vezes 0,2 vai dar R$220 que você vai ter de desconto aqui relacionado, tá? Relacionado ao INSS que você vai pagar. Você também pode tomar a decisão, que aqui não é obrigatório, mas você também pode tomar a decisão de fazer, além das férias, além do 13º, além do carnê-leão, além do INSS, você pode tomar a decisão de fazer uma reserva daquilo que você recebe. Um fundo de emergência, tipo um fundo de garantia. O fundo de garantia é 8%. Você pode tomar a decisão de mensalmente fazer uma reserva maior do que o fundo de garantia. Eu indicaria para você de 10% a 20%. Vamos colocar 10% só para não onerar muito a quantia final que você vai receber. Além disso, tá? Além desse custo, você ainda vai ter transporte, porque quando você trabalha de carteira assinada, o seu transporte, o seu empregador, você paga 6% de desconto na folha e o seu empregador, ele vai pagar o restante do seu transporte. Vamos colocar a passagem aqui do Rio de Janeiro, tá? Que está 4,5. Então, eu tenho 4,5 vezes, vamos botar que você só vai ganhar uma passagem para ir e uma passagem para voltar, vezes 2. Vamos botar que você vai trabalhar 22 dias. Então, de transporte eu tenho, vamos arredondar, para facilitar a minha conta, R$200. Tá? Nessa parte aqui da conta, eu tenho, para ficar bonitinho e muito didático, aqui nesse momento o mundo já deve ter feito as contas. Eu tenho aqui, tá, com os descontos que você teria que passar a ter dentro do seu super salário de 3 mil, R$1.520. Isso significa que você teria em mãos, exatamente no final dessa triangulação toda, o seu salário, se você fizesse tudo de reserva e tudo mais, o que você teria para pagar seu aluguel, sua luz, sua internet, seu telefone, todos os seus benefícios pessoais, porque você tem direito a tudo isso, seria de R$1.480. Nossa, Felipe, não, mas trabalhar por porcentagem eu ganho muito bem. Ganho, até a primeira dor de barriga. Até a hora que a repimboca pula, até a hora que o problema aparece, você coloca no ponto do lá e fala assim, putz, e agora? Meu plano de saúde, o meu mercado, o meu aluguel, a escola das crianças, como é que fica? A conta não fecha. E não é que o Felipe é contra a porcentagem porque ele acredita. Não. É porque, como gestor estratégico, uma das minhas funções é pegar o papel e a caneta e fazer conta. E quando eu olho para os dois lados da moeda, e aqui eu não estou sendo gestor de empresa, eu estou sendo gestor de pessoas. Quando eu olho dos dois lados, não é benéfico para nenhuma das duas pontas. Não é benéfico para você que trabalha por porcentagem e não é benéfico para você que paga porcentagem. No final das contas, todos saem frustrados. E quem paga a conta somos nós que trabalhamos dentro do mercado. Porque na hora que você trabalha frustrado, na hora que o seu funcionário trabalha frustrado, é o Pilates que não presta, é o Pilates que não traz resultado. É a menininha lá do Pilates que não sabe fazer e eu não aguento mais fazer exercício de Pilates. Percebe qual é o efeito manada que isso provoca? E é muito importante eu entender esse efeito manada para que eu consiga estabilizar a minha empresa,
para que eu saiba exatamente o que está acontecendo na hora de fazer a contratação. Então, voltando aqui, fiz a conta para um, fiz a conta para outro, e agora a gente faz o levantamento de quanto vai custar para o meu negócio essa contratação. Felipe, eu quero contratar. Eu tomei a decisão que eu quero contratar, você conseguiu me convencer. A gente tem duas modalidades ali que se encaixam, e acabando essa explicação da conta, eu vou explicar sobre essas alternativas que tem. Mas primeiro vamos entender a construção do custo do plano de negócio para saber qual é a opção que eu vou. Ok? Então, quando eu paro para analisar os custos que eu tenho, eu vou fazer o levantamento de aluguel, de luz, de condomínio, do seu salário. Vou botar aqui Prolabore, para quem não sabe, Prolabore é o salário do sócio, o seu salário, a faxineira, o contador, os insumos, que são papel higiênico, detergente, todo o material que você usa ali dentro do espaço. Então, eu vou categorizar tudo aquilo que eu já sei que eu tenho de custos antes do meu funcionário. Então, digamos, nessa conta toda, tá? Seu salário, sem secretária, sem nada. Vamos colocar que o seu custo aqui seria de 10 mil. Se eu tenho um custo de 10 mil, eu já sei que se eu conseguir, depois a gente faz a precificação e tudo mais, mas se eu colocar um preço de 250, com 40 alunos, com 40 clientes, desculpa, eu pago essa conta. Então, beleza, eu já sei que nesse cenário aqui, nesse primeiro cenário que a gente desenhou, tá? Eu tenho um custo de 10, com tickets de 250 eu consigo ter 40 clientes pagando essas contas aqui. Show de bola. Agora eu vou para o cenário projetado. Se eu já sei que eu tenho um custo fixo hoje de 10 mil reais, tá? E aqui tem outras coisas que a gente não... Assiste a aula 4, que aí a gente aprofunda nessa parte de conta. Aqui eu só quero que você faça o levantamento dos custos que você tem para ver a viabilidade ou não da contratação. Senão vai levar muito tempo essa aula e pode ser que as pessoas desistam e não assistam até o final. Mas beleza, eu tenho um custo aqui sem funcionário. Sem funcionário. Sem funcionário. A primeira contratação que eu acredito que precisa ser feita, tá, é a contratação do auxiliar administrativo, da recepcionista, secretária, mas agora a gente está chamando de auxiliar administrativo para ficar mais bonito. No momento que você faz a contratação do auxiliar administrativo, tá, ele vai te custar o salário mais 38,89%. Então, para vocês entenderem, esse 38,89% que eu acrescento ao salário do meu funcionário, ele corresponde a 13º, férias, 1/4 de férias e transporte. 2 passagens, ida e volta. Então, quer dizer, são essas taxas que eu acrescento ao salário dele. Felipe, fundo de garantia e INSS. Quem paga fundo de garantia e INSS é o funcionário, não sou eu. Ele é descontado do fundo de garantia, ele é descontado do INSS. Lembra que ainda há pouco eu fiz a conta do pagamento lá que ele tem que fazer? Quem paga isso é ele, não somos nós. A única coisa que a gente faz é segurar o dinheiro, reter o dinheiro para fazer o pagamento para os órgãos competentes. Mas o dinheiro que paga, fundo de garantia e INSS, é do funcionário. Aqui é a hora que a gente para e lembra das pessoas que nos falaram, é um absurdo ter que pagar INSS, é um absurdo ter que pagar fundo de garantia do funcionário, mas quem paga isso é o funcionário, não somos nós. Tá? Mas vamos pegar aqui o caso da secretária. Vamos colocar que você vai pagar para sua recepcionista, que vai trabalhar 8 horas, algo em torno de R$ 1.500, que é mais ou menos o piso do secretariado hoje no Brasil, como um todo, para secretárias de clínicas e de academia. Então, eu tenho mais 38,89%. Essa funcionária vai custar para você R$ 2.083. Não, peraí que eu fiz a conta certa? Fiz a conta certa. Era R$ 1.500, tá? Então, quer dizer, ela vai me custar R$ 2.000. Vamos colocar R$ 2.100. Pronto, para facilitar a nossa conta. Com secretária. Tá? Eu vou para o próximo custo. Eu percebo que, cara, se eu consigo faturar 10.250, 40 alunos, com 50 eu consigo bater o salário da secretária. Agora eu vou para a secretária mais o funcionário. Vou pegar o piso do Rio de Janeiro da fisioterapia para me facilitar a conta, que é o piso da fisioterapia e da educação física. Mas entenda, existem alternativas que a gente vai falar daqui a pouco nessa contratação. Mas vamos pegar como se o cara fosse trabalhar 30 horas, sendo que ele não é obrigado, ou melhor, você não é obrigado a contratar o cara para 30 horas. É só para efeitos de exemplo da nossa aula, ok? Vamos lá, pau na máquina. Então, vamos botar aqui o salário dele de R$ 3.058 mais 38,89%. O salário dele vai te custar R$ 4.247. Se eu tenho 12.100,
eu vou ter 12.100 mais os 4.000. Então, vou ter um custo aproximado aqui de 16.400. Vamos arredondar, já que a gente está aqui arredondando tudo. Isso aqui com secretária e um funcionário. Então, o custo que a minha empresa teria na hora do meu planejamento, na hora da minha estruturação, para que eu pudesse fazer a contratação de uma recepcionista por 8 horas e de um profissional trabalhando 6 horas dentro do meu espaço, seria de R$ 16.400. Aqui eu começo a planejar o meu negócio. Aqui eu começo a tomar a decisão da onde eu quero chegar. Aqui eu defino o meu preço, aqui eu defino como eu vou comercializar, como eu vou vender. Percebe que antes de eu ir de fato contratar o meu profissional, eu já entendo qual é a realidade que a minha empresa vai precisar estar apresentando. Para eu ter 16.400 para contratar o profissional, eu preciso ter uma garantia ali de estar faturando 20.000. Significa que nessa realidade que a gente está falando aqui, seria em torno de 80 clientes matriculados. Lembra que eu falei que eu acredito que vocês conseguem levar a empresa até 80 clientes matriculados? Está aqui, ó. Com 20.000 de faturamento, eu consigo pagar todo mundo, eu consigo ter fundo de reserva, eu consigo cobrir consigo pagar o meu salário e consigo crescer o meu negócio. Faz sentido para vocês? Me conta depois aqui no comentário se faz sentido isso que eu estou falando e se vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender esse conceito da estruturação do plano de negócios para que a gente consiga fazer a contratação. Tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu não vou mudar de tela, eu vou continuar na minha tela em branco, para a gente entender que entendi meu plano de negócio, entendi os cálculos que o Felipe fez, entendi a importância de eu calcular o quanto vai custar para eu poder contratar. Eu entro na última etapa, que é definir, a partir do meu plano de negócio, quais são os tipos de contratação que eu posso trazer para dentro do meu negócio. Tá? Para quem faz parte da comunidade, agora em agora em abril, nós teremos uma aula exclusiva com o Dr. Alessio Sidney Costa, onde ele vai falar sobre contratação. Ele vai entrar nos trâmites legais da contratação. A minha intenção aqui é falar o que você precisa saber sobre contratação. Essa parte mais profunda do contrato, o que tem que ter no contrato, o que é obrigatoriedade, o que não é dele. O que eu quero trazer para vocês aqui são os 3 tipos de contratação que vocês podem realizar dentro da empresa de vocês, dependendo da forma que vocês consideram que a sua empresa precisa se portar dentro do mercado. Como assim, Felipe? Vamos lá, deixa eu pontuar aqui, eu tenho CLT horista, eu tenho CLT mensal, e eu terei o tal do terceirizado. Pronto, eu tenho as 3 frentes aqui para a gente trabalhar juntos agora. Tá? Quando eu penso em CLT, mensal ou horista, eu tenho alguém que vai vestir a minha camisa. Quando eu falo vestir a minha camisa, uma das coisas que eu acredito muito é a criação de um procedimento operacional padrão, aonde todos os funcionários eles precisam ter ou a mesma formação ou o mesmo treinamento, aplicar dentro da empresa de vocês um padrão que faça com que a fidelização do seu cliente venha da marca e não do profissional. Isso eu falo porque muito tempo atrás, quando eu era funcionário, eu falhei nisso. Eu errei com o meu chefe, eu errei com a empresa que eu trabalhava. Porque eu trabalhava ali por imaturidade, por infantilidade, por falta de conhecimento. Eu trabalhava muito ali buscando me destacar. E eu, como funcionário dentro da empresa, eu preciso respeitar a marca principal. Então, hoje eu consigo entender que lá atrás a falha foi minha, não foi dele. Ali, eu precisava, como CLT mensalista, que eu tinha carteira assinada, eu precisava seguir a cartilha dele. Ah, mas eu sou contra, eu não concordo. Eu que pegasse e saísse. E não eu que tentasse impor a minha vontade dentro da empresa contra a vontade dos donos. Porque o negócio é deles, o diferencial é deles, a forma de trabalhar é deles. Trazendo na minha história para vocês, o diferencial de trabalhos é de vocês. Vocês que sabem qual é a melhor forma de trabalhar dentro do negócio de vocês. Quando vocês tomam a decisão de, Felipe, eu abri um negócio porque eu quero fortalecer meu nome, eu quero posicionar a minha marca, eu quero estar forte dentro do mercado por aquilo que eu acredito, naquilo que eu faço. As opções de contratação que eu tenho são CLT mensal e CLT holista. Por quê? Eu vou ter vínculo empregatício nessa relação. Eu vou ter uma dependência de relações entre você e o funcionário. Eu vou ter uma dependência de relações entre você, funcionário e cliente. E se eu não quero que essa pessoa, depois de um tempo, saia e leve todo mundo, porque se eu permito que exista uma relação de pertencimento com o funcionário e não com a empresa, o caminho normal é o que a gente fez. Quando a gente pega e sai da empresa, a gente leva os funcionários juntos, ou os clientes juntos. E não vem falar que não aconteceu com você, porque acontece com todo mundo que trabalha com porcentagem.
Até mesmo o seu funcionário agora, que deve estar assistindo essa aula, ou alguém que você conhece que está assistindo essa aula e recebe por porcentagem, lá no fundo ele sabe, ele faz a conta que se ele sair para abrir o espaço dele, ele leva uma meia dúzia, ou se ele não levar todas as pessoas que estão com você. Então, se eu quero firmar, fixar, alicerçar o meu posicionamento de empresa dentro do mercado, que o meu seja o diferencial, que o cliente seja meu, eu preciso ser CLT mensal ou horista. Qual é a diferença de mensal ou horista? Fisioterapeutas trabalham até 30 horas, profissional de educação física até 44. Horistas, eu só vou contratar ele para demanda de necessidade que a minha agenda comporta. Eu não tenho a obrigatoriedade de fazer a contratação do cara horista por 30 horas. Eu não tenho a obrigação de fazer a contratação do horista da educação física por 44. Eu vou contratar só para a atividade que ele vai exercer. O que eu não posso fazer? Pagar para ele o proporcional da hora menor do que o piso define. Então, eu preciso olhar qual é o piso, eu preciso entrar em contato com o sindicato para determinar o quanto eu vou pagar pela hora proporcional a piso salarial da profissão. Então, se eu quero ter alguém vinculado à minha empresa, vinculado à minha marca, trabalhando comigo, vestindo a minha camisa, estando junto e dando o meu negócio, e eu podendo treinar e aplicar para ele a minha conduta, o meu manual POP, eu preciso que ele seja mensal ou horista. Eu sou obrigado a trabalhar desse jeito, Felipe? Só tenho desse jeito? Meu Deus, e agora? Não. Se você entende que eu, por exemplo, eu prestei um certo tempo consultoria para uma menina que ela era gestora de RH. Ela não era do Pilates, ela não era da fisioterapia, ela não era da educação física, mas ela ganhou de presente um estúdio para administrar. No caso dela, ela teria a opção de contratar por carteira, se ela quisesse uma estrutura dela, ou ela poderia terceirizar, porque o espaço dela, a empresa dela, não era a atividade que ela poderia exercer. Então, ela poderia contratar alguém para a pessoa exercer o trabalho dela ali dentro, e ela simplesmente lucraria com o serviço que estava sendo exercido. Eu gosto muito do conceito de terceirização para atividades secundárias, o que eu chamo de coadjuvantes da empresa. Se eu tenho um estúdio onde a base é o Pilates, nada me impede de contratar um funcionário terceirizado para exercer aquela função dentro do meu espaço na nutrição, na psicologia, na fono. Até mesmo a galera da educação física pode vir a ser um terceirizado dentro do espaço de Pilates da fisioterapia. E o inverso é a mesma coisa. Eu sou da educação física, eu trabalho ali, ó, condicionamento, é fitness, mas, cara, tem de vez em quando, tem um grupo aqui que é patológico. Chega aqui com uma dor nas costas, uma dor no joelho, nada me impede de contratar um fisioterapeuta terceirizado para exercer o tratamento da galera que está chegando ali. Porque eu sei que ali é uma atividade que ela não vai mexer com a minha atividade principal. Ali eu sei que se por algum motivo, alguma desventura, aquele cliente tomar a decisão de ir embora, de não seguir mais, de não querer dar continuidade, não influencia no todo. A função do terceirizado é literalmente, a partir da atividade que eu exerço hoje, principal ou médio, ou meio, né, o meio da atividade, eu tenho muita clareza que é algo que não influencia diretamente no meu caixa. Que eu tenho muita tranquilidade de trazer outra pessoa para trabalhar, que para mim está tudo bem. E, sinceramente, no caso do terceirizado, tá, a função de cobrar é de quem presta o serviço. Eu, enquanto empresa contratante, eu posso definir o quanto eu estou disposto a pagar ou não. Mas quem vai fazer o contrato, quem vai fazer a tributação, quem vai fazer a emissão de contrato, é a outra ponta. É a ponta que está terceirizando o serviço. Então, vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Tá? Eu trabalho com consultoria, trabalho com mentoria. Quando vocês me contratam para consultoria, vocês estão meio que terceirizando o meu serviço para a empresa de vocês. Não é essa a real conjuntura, mas eu acho que a história se encaixa bem e combina com essa questão da terceirização. Então, vocês estão meio que terceirizando a minha função de gestor estratégico para o negócio de vocês. Eu chego para vocês e falo assim, olha, o preço da mentoria é tanto, o preço da consultoria é tanto. Vocês vão lá, me pagam, eu faço emissão de nota, eu faço todo o processo tributário e eu entrego o contrato para vocês e falo assim, olha, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o meu contrato, eu vou trabalhar dessa maneira, é assim que eu funciono, é dessa maneira que as coisas vão fluir, e beleza, você concordando, a gente assina o contrato e eu começo a pau na máquina, começo a trabalhar. Na prestação de serviço do terceirizado dentro do seu estúdio, ou como instrutor de Pilates, ou como outra atividade, o caminho é o mesmo. Você define que você quer contratar um terceirizado para trabalhar no Pilates. Ele vai trabalhar na maneira dele, ele vai trabalhar do jeito dele. Você não tem como influenciar na conduta que ele vai tomar dentro do seu negócio. Você pode estipular em contrato o que você deseja que ele faça. Mas enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele estiver exercendo a função dele, você contratou ele para fazer aquilo. E não compete a você, como dono do negócio, interferir no serviço que ele está trabalhando, porque ele não é seu funcionário, ele é seu terceirizado. Ele foi contratado para executar e fazer uma tarefa ou um serviço
que você não estava disposto a fazer dentro do seu negócio. Faz sentido para vocês? Me conta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se teve alguma dificuldade e como é que eu posso te ajudar para que você saiba exatamente o que precisa fazer na hora de contratar. Eu, particularmente, eu posso dizer que essa foi uma das melhores aulas que eu gravei desde que eu comecei esse projeto de aulas de quarta-feira. Eu estou muito honrado e estou muito feliz com a sua presença. Se você puder e você acreditar que vale a pena, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha nos grupos e para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que juntos somos capazes de reeducar, revalorizar e aumentar a percepção de valor nossa e do nosso cliente. Eu acredito muito que o mercado de Pilates é extremamente lucrativo. Ele só foi mal utilizado durante os últimos 20 anos. Mas de 2021 para frente, acabou essa história. Eu estou aqui para te ajudar a não somente a dobrar os seus lucros, mas conseguir finalmente ficar feliz com aquilo que você escolheu como negócio para a sua vida. Forte abraço e a gente se encontra na próxima aula.